Bem, essa é uma aula sobre os exercícios de análise de investimento da folha 2. Tá? Então, essa folha está lá na aula 11. Tá? Então, são 5 exercícios, e eu vou passar por eles. Tá? Praticamente o que nós temos aqui, a gente já fez. Tá? Algumas coisas são diferentes, 2 coisas basicamente são diferentes, né? Uma primeira delas nós temos nós temos uma restrição de recursos para investimento, vai aparecendo nos exercícios esses, nós temos que escolher quais são os melhores investimentos, e a segunda é os investimentos com valor residual. Nós já tivemos um caso desses na primeira folha, tá? E agora nós vamos trabalhar com um outro exercício, onde nós temos o valor residual ao final do investimento. Tá? Então, vocês estão vendo na apresentação, vocês estão vendo a folha de exercícios, tá? E vocês têm, no primeiro exercício, vocês têm a empresa YKB, né, que ela tem uma situação de investimentos futuros que podem ser realizados. Então, basicamente, são 5 investimentos aqui, tá? O investimento inicial é diferente para cada um deles, 1.500, 5.500, 6.000, 1.000 e 1.000. Tá? Então, são esses os investimentos iniciais. Vocês notam que o fluxo de caixa está na horizontal. Tá? Então, por exemplo, o projeto A, eu vou ter que colocar 1.500 no projeto, vou desembolsar 1.500, e o primeiro ano eu recebo 600, no segundo ano eu recebo 800, e no último ano eu recebo 1.000. O projeto B, eu vou ter que colocar 5.500 inicialmente, depois eu vou receber 2.200 no final do primeiro ano, 1.500 no final do segundo ano e 2.800 no final do terceiro ano. Tá? E assim sucessivamente. Tá? Então, todos os projetos têm aí seu fluxo de caixa de 3 anos para cada projeto, e investimentos iniciais diferentes. Tá? Nós temos uma restrição de investimento, o que acontece basicamente na grande maioria das empresas. Nós temos vários projetos, ou várias necessidades para serem investidas, mas nós temos restrição, ou seja, nós temos uma quantidade de dinheiro disponível e a gente não pode investir em todos os projetos. Que bom seria, né, se a gente tivesse dinheiro para investir em todos os projetos, mas normalmente as empresas não têm, então a gente tem que escolher, né, quais projetos vão ser empreendidos. Tá? Esse problema se chama de racionamento de capital. Tá? Racionamento de capital. Tá? Então, vamos dizer assim, o capital é menor do que a quantidade de projetos que eu tenho, então eu vou ter que discutir, vou ter que calcular, vou ter que investigar quais são os projetos que dão maior valor, que agregam maior valor à empresa. Tá? Então, diz aqui, né, que os projetos D e E são mutuamente excludentes. O que são projetos mutuamente excludentes? Projetos mutuamente excludentes é o seguinte: se eu escolho um, o outro está automaticamente descartado. Imagine o seguinte: eu quero fazer uma fábrica de garrafas e tem 2 processos diferentes para fabricar garrafa. Tá? No momento que eu escolho o processo A, o processo B está automaticamente descartado, porque eu não vou colocar os 2 processos simultaneamente na mesma empresa, vou ter que escolher um para produzir as minhas garrafas. Né? Um outro exemplo é a construção de uma ponte sobre um rio. Tem 2 lugares onde eu posso construir a ponte para cruzar o rio. Tá? No momento que eu escolho um dos lugares, o outro está praticamente descartado. Tá? Porque eu não vou construir 2 pontes, eu vou construir uma ponte só. Tá? Isso se chama de projetos mutuamente excludentes. Tá? Então, os projetos D e E são mutuamente excludentes. No momento que eu escolher o projeto D, o E está fora. No momento que eu escolher o projeto E, o D fica fora. Tá? Então, a empresa, continuando, né, a leitura, a empresa possui somente R$7.000 disponíveis para investimentos, tá? E a exigência de retorno é de 8% ao ano. Isso aí é a TMA, taxa mínima de atratividade. Né? Então,
a pergunta é, qual o melhor mix de investimentos a ser realizado pela empresa? Vocês veem o seguinte, né, os projetos todos aqui, juntos, dá mais ou menos, dá 7, 6, 13, 14, 15. 15 mil reais é a soma de investimento inicial para os 15 mil projetos, para os 5 projetos. São 15 mil reais. Se bem que o projeto D e E são mutuamente excludentes, né? Então seria, na realidade, 14 mil reais que eu precisaria para implementar 4 dos 5 projetos, porque entre o D e E, né, um deles cai fora. Tá? Eu tenho 7 mil só, eu tenho só a metade do que eu tenho de, vamos dizer assim, pedidos de investimento. Tá? Então, essa é a minha questão-chave aqui. Como é que se resolve isso? Bom, basicamente, o que nós temos que fazer primeiramente é calcular a TIR, né, e o VPL. Tá? É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Tá? A rigor, sempre que houver divergência entre TIR e VPL, tá, eu vou optar pelo resultado do VPL, do valor presente líquido, que é o mais, vamos dizer assim, correto. Tá? Mais adiante, na próxima aula, eu vou mostrar a diferença, né? Por que ocorre essa discrepância, tá? E por que a gente deve se guiar sempre pelo VPL. Mas, por enquanto, acreditem na minha palavra, tá? Então, eu vou fazer o cálculo de um deles, tá? Porque o processo é exatamente o mesmo para todos, tá? Eu vou fazer o cálculo, na realidade, eu vou fazer para 2 deles, tá? Para o A e para o E. Por que eu quero mostrar o E? Porque o E tem um 0 no fluxo de caixa 2. Tá? E isso é bastante importante para mim. Então, eu vou tirar inicialmente a tela, vou apresentar a máquina da HP, tá? Então ela vai sair fora. Então, nós estamos aqui com a máquina HP, sempre limpando os registradores para começar a operação. Tá? Vamos pegar o investimento A, R$ 1.500 no instante zero. Tá? Vou trocar o sinal, porque quando eu tenho um desembolso, eu troco o sinal negativo, GCF 0. Aperto o GCF 0. O primeiro fluxo de caixa, depois do instante inicial, é 600, é o fluxo de caixa 1. Vou colocar GCFJ. O segundo fluxo de caixa é 800, GCFJ. E o último é 1.000, GCFJ. Tá? GCFJ. Bom, agora eu quero calcular o VPL inicialmente. Então, vou colocar 8 a TMA, aperto 8i, tá? E aperto FNPV, que é a sigla do valor presente líquido, FNPV. E vai me dar que esse projeto gera um VPL, um valor presente líquido de 535,26. Se eu quiser calcular a taxa interna de retorno, eu vou apertar F e RR, e vou ver que a taxa interna de retorno desse projeto é 25,16% ao ano. Tá? Então, eu tenho uma taxa mínima de atratividade de 8%, e esse projeto me gera 25%, praticamente 3 vezes mais, pouco mais de 3 vezes, né, da taxa mínima de atratividade. Então, vamos dizer assim, em princípio ele seria aceito, mas eu tenho que verificar outros projetos se eles não são melhores, mais atrativos do que esse investimento A. O procedimento é basicamente o mesmo, eu só queria mostrar para vocês o projeto E. Para mim ele é interessante, né, porque tem ali um 0 no fluxo de caixa 2, tá? Então, nós vamos lidar com, como é que a gente lida com um 0, fluxo de caixa 0, né, no ano 2, ou em qualquer ano do fluxo do projeto como um todo. Então, já fiz a limpeza dos registradores, vou colocar então 1.000, né, que é o investimento inicial,
troco o sinal, GCF 0, então já coloquei o investimento inicial, 800 é o fluxo de caixa 1, GCFJ. Agora, o fluxo de caixa 2 é 0. Eu tenho que informar para a máquina que é 0 o fluxo de caixa 2, o próximo fluxo de caixa. Então, eu digito 0 e aperto GCFJ. E depois, o terceiro fluxo é 800 GCFJ. A taxa é 8, tá? E calculo o valor presente líquido, aperto FNPV, deu 375,81. Tá? 375,81. Se eu quiser saber qual é a taxa interna de retorno, eu vou apertar o F e o IRR. E vai me dar uma taxa melhor ainda, 28,47%, né, né, bem mais do que a taxa mínima de atratividade. Tá? Então, agora eu vou voltar para o nosso Excel. Eu só vou sair daqui. E voltamos para o Excel. Então, estão aqui todos os projetos com investimento inicial, seus fluxos de caixa respectivos, conforme está lá na folha de questões. Tá? O VPL, nós calculamos o projeto A e o projeto E, tá? 535, 375 de VPL no projeto A e E, respectivamente, taxa interna de retorno de 25% no projeto A e 28,47% no projeto E. Tá? Bom, a pergunta é, quais são as melhores combinações? Vejam bem, eu tenho R$7.000, tá? Eu tenho R$7.000, como é que eu vou fazer, tá, para investir nos melhores projetos, tá, e que vão agregar mais valor para a empresa? Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer as possíveis combinações. Tá? Então, eu vou colocar aqui as combinações. Eu vou colocar aqui. Bom, vamos ver o seguinte, a primeira combinação, projeto A e B. Tá? A e B, 1.500 mais 5.500, né, de investimento inicial, perfeito, dá os R$7.000 de investimento inicial, tá? Então eu posso fazer, é uma combinação factível, tá? E, então esse seria o projeto A mais B, eu faria a combinação de A e B, deixa eu colocar mais centralizado isso aqui, A e B, e o VPL da combinação é quanto? O VPL da combinação é, se eu investir no projeto A e o B, eu teria de VPL 535 mais 45,78. Tá? Então, isso é o que eu teria de benefício ao investir no projeto A e B. Nos projetos A e B, perdão. Tá? Então, eu vou colocar aqui a soma do VPL do projeto A mais o VPL do projeto B. Então, se eu investir no projeto A e B, eu vou gastar os R$7.000 que eu tenho disponíveis, porque o projeto A consome 1.500 e o projeto B consome 5.500. Gastei os R$7.000. Qual é o benefício que isso vai gerar? Aí eu tenho que ir lá para o VPL. Eu vou somar os 535 do projeto A e os
45 do projeto B. Vai me dar um total de 581 reais. Tá? Então, se eu investir nos projetos A e B, eu vou gastar os 7 mil e vou ficar mais rico, vamos dizer assim, a valores de hoje, 581. Vamos adiante. Qual é a outra combinação possível, né, com o projeto A? A e C. A e C não dá para fazer. Por que a e C não dá para fazer? Porque o A vai consumir 1.500 e o C 6.000. Então, vai dar um investimento total de 7.500 e eu tenho só 7 mil reais para fazer isso. Tá? Eu tenho só 7 mil reais para fazer isso. Então, vai extrapolar a minha disponibilidade de recursos. Então, essa combinação A e C não é possível de fazer, porque eu vou gastar mais, vou investir mais do que eu tenho disponível para investir. Bom, qual é a outra possibilidade? Aí eu vou lá para os projetos D e E. Eu sei que o D e E, eles são mutuamente excludentes. Ora, se eles são mutuamente excludentes, eu vou ficar com um projeto que gera maior valor presente líquido. Entre o D e E, o que gera maior valor presente líquido é o E. Então, o projeto D, eu vou imediatamente descartar. Vou colocar aqui uma barra vermelha nele. Eu vou imediatamente descartar o projeto D e vou ficar, então, com os 4 projetos, A, B, C e E. Tá? Bom, então, a próxima combinação possível é o projeto A e o projeto E. Então, vamos botar aqui A mais E. O projeto A mais o projeto E é uma outra combinação possível, porque eu vou gastar R$ 2.500, eu tenho 7 mil para investir, eu vou usar, não a totalidade de 7 mil, vou utilizar 2.500 só. E quanto é que vai gerar, quanto é que essa combinação gera de valor presente líquido? Gera uma boa combinação, vejam bem aqui. É os 535 do projeto A, mais os 375 do projeto E. Isso aí vai me dar 911,81, o que é um valor superior à combinação A mais B. Então, se eu fosse fazer algum investimento, em vez de fazer A mais B, que me daria um VPL de 581, tá? Eu faria a combinação A mais E, que me dá um VPL, vai me deixar mais rico, R$ 911. Mas não são as únicas combinações possíveis. As combinações com o projeto A são A com B e A com E, tá? Mas nós temos outras combinações possíveis. Vamos partir agora a combinação com o projeto B. Tá? Quais são as combinações possíveis com o projeto B? B mais B, eu gastaria 5.500. B mais C não dá, porque requer um investimento inicial de 11.500. Eu só tenho 7 mil. A minha outra possibilidade é B e E. Empreender os projetos B e E. Teria um gasto de R$ 6.500, sobraria 500, não tem problema. Tá? O importante é não ultrapassar os 7 mil. Tá? Então, o B mais E é possível de fazer. B mais E é possível de fazer. Tá? E qual é o VPL da combinação B mais E? O VPL da combinação B mais E é igual a 45,78 mais 375,81. Tá? Então, me daria 421 com 58 de VPL se eu fizesse, empreendesse os projetos B mais E. Ainda a combinação A e E está na frente, porque ela está gerando 911,07 de VPL. Tá? Bom, e qual é a outra possibilidade agora, utilizando o projeto B? Não tem mais. Tá? Então, eu vou agora partir para o projeto C. Tá? O C eu posso combinar com E? Posso, porque C mais E, né, dá R$ 7 mil de investimento inicial, a soma dos dois. Tá? Então, eu posso empreender os projetos C mais E, C mais E, tá? Posso empreender? Posso. C mais E, e o que essa combinação gera de valor presente líquido? O C gera 612 e o E gera 375. Ora, C mais E consome todo o dinheiro que eu tenho disponível para investir,
que bom, né? E não necessariamente eu não posso ultrapassar, né? Eu não posso ultrapassar a quantidade de recursos que eu tenho. Mas aqui, no caso, eu usaria a quantidade total de dinheiro que eu tenho para investir, que é 7 mil, então eu vou investir 6 no projeto C, vou investir 1.000 no projeto E. E eles geram, em conjunto, 612 mais 375, dá R$ 988 de BPL. Então, essa é a melhor combinação. Tá? É a melhor combinação possível. Tá? Então, eu vou colocar aqui, então, um azul mais claro aqui. Tá? A melhor combinação possível é os projetos C mais E. Então, a pergunta é, quais são os projetos que eu investiria? C e E, né? Esses são os projetos que eu escolheria para investir. Por quê? Porque geram, em conjunto, o maior valor presente líquido, que é 988,11. Ok? Então, essa é a solução, né, do problema, do primeiro problema. Tá? Eu vou voltar agora para a folha de exercício. Voltando, então, para a folha de exercício, nós temos aqui que a empresa XKY identificou 3 projetos mutuamente excludentes, cujos fluxos de caixa são. Vejam que todos... Agora, o fluxo de caixa está na vertical, gente. Tá? No anterior, estava na horizontal. Agora, ele está na vertical. Isso aí não é empecilho nenhum, basta que a gente entenda o que está acontecendo. Tá? Então, o investimento A, o investimento B e o C, eles têm 6.500. O investimento inicial é igual. Tá? O primeiro fluxo de caixa do projeto A é 4.000, o segundo 3.000, o terceiro 1.500 e o quarto 1.000. Tá? Muito bem. Então, nós temos aqui os 3 fluxos. Tá? Eu vou fazer o cálculo para um investimento só, mas vou dar a resposta para todos os outros. Tá? Vou fazer o cálculo para o investimento A, mas vou dar a resposta para os 3 investimentos. Então, a pergunta A, qual é a taxa interna de retorno de cada um dos projetos? A gente já fez isso várias vezes, né? Se vocês aplicassem a regra de decisão da TIR, qual o projeto que a empresa aceitaria? Se o retorno, a pergunta B, se o retorno exigido fosse 11% ao ano, qual seria o VPL de cada um dos projetos? De acordo com a regra do VPL, qual projeto que você aceitaria? E a última pergunta é, considerando o payback simples, qual seria o melhor investimento? Então, são essas as perguntas. Então, eu vou fazer o cálculo para o projeto A, tá? E depois a gente eu apresento o resultado para os outros 2 projetos. Tá? Então, eu vou colocar de novo a máquina. Então, vamos de novo aqui. Então, o projeto A, ele tem um investimento inicial de 6.500. A primeira coisa que eu vou fazer, então, é limpar os registradores, porque eu tinha feito o cálculo anteriormente, não limpei a máquina depois de terminar o cálculo, então, estou fazendo agora. Então, é R$ 6.500 de investimento inicial, tá? Troco o sinal, GCF0. O primeiro fluxo de caixa do projeto A é 4.000. 4.000. Tá? GCFJ. Os fluxos de caixa 2 do projeto A é 3.000, GCFJ. O terceiro é 1.500, GCFJ. E o quarto é 1.000, GCFJ.
Beleza, tá? Então, eu vou agora calcular a taxa interna de retorno, que é a pergunta A. Então, eu vou apertar F e RR, que está aqui em cima, né, do FV, vai me dar uma TIR de 22,76% ao ano. Tá? Então, matei a primeira questão, primeira pergunta, A. Tá? A segunda pergunta, B. Se o retorno exigido fosse de 11% ao ano, o que é isso? TMA. Se a TMA é de 11% ao ano, leia-se, né? TMA de 11% ao ano, quer dizer, a taxa mínima de atratividade, qual seria o VPL do projeto? Então, eu vou colocar 11, apertar o I, tá? E apertar FNPV, que está em cima do PV, FNPV. Dá 1.293,99. Você deve estar notando que eu simplesmente coloco a taxa e aperto de novo, né? Não preciso entrar com todo o fluxo, como a gente já tinha visto anteriormente, né? Por que eu não entro com todo o fluxo de novo? Porque ele já está dentro da máquina, né? Ele só vai sair de lá no momento que eu apagar o fluxo, quando apertar o F e o CLX. Ali ele apaga todos os fluxos. Tá? Bom, feito isso, né, eu vou agora passar para o payback. E para passar para o payback, eu vou colocar na tela a planilha de Excel. Tá? Então, eu vou parar de tirar da tela a HP. Bom, você já tem aqui na tela, né, você já tem as respostas aqui, né? 1.200, espera um pouquinho. Agora sim. Você já tem aqui na tela as respostas, né? 1.293,99 foi o que nós calculamos, a TIR de 22,76, né? E aqui estão as outras respostas, tá? Eu gostaria que vocês fizessem para treinar, tá, o investimento B e o investimento C. As respostas dos paybacks já estão aqui, mas eu vou calcular o payback do investimento A, tá? Então, eu vou colocar um pouquinho para esquerda, para a direita aqui, né? O fluxo. Então, vamos lá. Quanto é que eu tenho de investimento? É payback simples, que facilita, não é o payback descontado. Né? Então, eu tenho, né, no primeiro ano, deixa eu colocar, alinhar aqui com a... Eu tenho, então, 6.500 de investimento inicial, menos 6.500, menos 6.500, então eu vou colocar aqui a recuperar, eu vou, no primeiro ano, aqui eu vou colocar 0, 1, 2, 0, 1, 2, e assim sucessivamente. 3. Tá? Não vou precisar, como a gente já viu ali, a gente não vai precisar, dos 3 anos, vamos precisar de um ano só e um pouco mais. Tá? Bom, então, a recuperar. No instante inicial, eu ainda tenho que recuperar 6.500, porque eu não recuperei nada ainda. No primeiro ano, quanto é que eu recebo, quanto é que o projeto me paga? R$4.000. Tá? Então, 6.500 menos R$4.000, R$4.000, quanto é que falta para recuperar? Falta recuperar 6.500, eu vou tirar os R$4.000, falta ainda recuperar R$2.500. Então, menos 6.500 mais os 4.000 que entram, faltam ainda, né, eu estou ainda está faltando R$2.500. Agora, quanto é que eu recupero no segundo ano? 3.000. Tá aqui os R$3.000. R$3.000. E a pergunta é, eu vou precisar de todo ano para recuperar os R$2.500? Não. Por quê? Porque durante o ano eu vou gerar R$3.000. E eu preciso recuperar R$2.500. Então, eu vou para a
famosa regra de 3, que eu vou fazer aqui embaixo. Vou colocar aqui embaixo a regra de 3. Então, se em 12 meses, eu recupero R$3.000, que é o que o ano inteiro gera, os 12 meses, em quantos meses tá, eu recupero 3.500? Essa é a pergunta. Então, a gente sabe que como é que a gente calcula? Né? O diagonal aqui, o que está na diagonal vai no denominador e os outros dois fatores são multiplicados. Então, o x meses é igual, né, a 12 vezes 2.500 dividido por 3.000. Isso aqui vai me dar aproximadamente 10. Tá? Ora, então, eu vou multiplicar 12 vezes 2.500 e dividir pelo 3.000, que é o que vai na diagonal oposta aqui. Tá? Então, a resposta é 10. Ora, então, quanto tempo eu preciso para recuperar os 6.500 no projeto A? Eu preciso de 1 ano mais 10 meses. Tá? Eu não vou utilizar todo o ano para recuperar os 2.500 que faltam, visto que o segundo ano gera mais do que eu preciso para inteirar os R$6.500. Perfeito? Bom, dito isso, né, nós temos, então, os projetos A, B e C. Então, aqui os resultados. Tá? O projeto B tem um VPL de 1.511, uma TIR de 19,17 e um payback de 3 anos e 2 meses. O projeto C tem um VPL de 1.747, com 22, né, uma TIR de 18,73 e um payback de 3 anos e 5 meses. Ora, de acordo com esses critérios, VPL, TIR e payback, quais são os projetos que eu escolheria? Tá? Então, de acordo com o VPL, eu vou escolher aquele projeto que gera o maior VPL, que é o projeto C, 1.747 com 22. De acordo com a TIR, eu vou escolher o projeto que tem a maior TIR, tá? 22,76. Desde que essa TIR seja maior que a TMA, que é a taxa mínima de atratividade. Por exemplo, se eu tivesse TIR de 8%, eu não ia, né, se todos os projetos me tivessem TIR de 8, 7, 6, eu não ia escolher nenhum projeto. Por quê? Porque está abaixo da taxa mínima de atratividade. Então, todos os projetos que são acima da taxa mínima de atratividade, que tem TIR acima da taxa mínima de atratividade, são considerados. Porém, nesse caso, vejam que todos eles estão acima de 11%. Então, todos eles são bons projetos. Porém, como eu só posso escolher um, eu vou escolher aquele que tem a maior TIR. Nesse caso, é o projeto A. Tá? E, no caso do payback, qual é o projeto que eu vou escolher? Eu vou escolher o projeto que tem o payback menor. Ou seja, eu recebo de volta, qual é aquele que me devolve o dinheiro no menor tempo entre os três? É o projeto A. Então, esse é o melhor projeto de todos eles. Tá? Tá. Bom, normalmente, né, no caso do payback, a empresa diz o seguinte: olha, eu só aceito projetos, né, pelo método de payback aqui, quando tem um prazo limite de 3 anos, por exemplo. Projetos que têm um payback de 4 anos ou mais, eu não aceito. Tá? Projetos têm um payback acima de 3 anos. Né? Se o limite é 3 anos, né, 3 anos e meio eu não aceito. Tá? Eu só aceito projetos que têm um payback abaixo de 3 anos. É um método é a forma de, vamos dizer assim, aceitação, né, de um projeto pelo método do payback. Tá bom? Nesse caso aqui, não foi dado, olha, o prazo máximo é 3 anos. Não foi dito nada. Né? Eu só diz o seguinte: de acordo com o payback, qual deles vocês escolheriam? Então, eu vou me guiar, como não foi dito assim o prazo máximo, eu vou me guiar, né, só pelo projeto que
que me devolve o dinheiro no menor tempo possível, que é o investimento A, que me devolve o dinheiro em 1 ano e 10 meses. Então, veja o seguinte, pela TIR e pelo payback, eu escolheria o projeto A. Pelo VPL, eu escolheria o projeto C. Tá? Então, qual é a resposta correta? Não, a pergunta não envolve essa questão. Né? Eu já posso adiantar para vocês que sempre que houver discordância, e eu vou mostrar para vocês na próxima aula, porque a gente escolhe o projeto que tem, que a gente escolhe, vamos dizer assim, o projeto apontado como o melhor projeto pela técnica do VPL, que nesse caso seria o projeto C. Então, no caso onde existe conflito, e é o caso específico aqui, né, a TIR e o payback mostram que o projeto A é melhor, mas toda vez que existe conflito entre os resultados, a gente sempre segue o VPL. Ok? Vamos adiante, então. Tá? Vamos ao exercício 3. Eu vou colocar a folha de novo na tela. Ok, já está na tela a folha. Bom, a pergunta 3 é qual a... Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho mais. Aqui. Pergunta 3. Qual a taxa interna de retorno de um projeto que necessita um investimento inicial de R$5.000 para produzir mensalmente, durante 12 meses, fluxos de 550? Tá? Qual a taxa interna de retorno de um projeto que necessita um investimento inicial de R$5.000 para produzir mensalmente, durante 12 meses, fluxos de caixa de R$550? Então, vejam que é um projeto, é um probleminha bastante simples, né? A taxa de atratividade do investidor é 3% ao mês. Tá? Eu vou fazer, tem duas maneiras de fazer isso. Como vamos dizer assim, os fluxos são constantes de 550, tá? Tem duas maneiras de fazer. Eu vou fazer, vou colocar a máquina aqui de volta na tela. Está aqui a máquina, tá? Eu vou apagar os registradores, né? Vou zerar a máquina. Então, como os fluxos são iguais, nós podemos trabalhar com as teclas brancas, essas aqui. Tá? Então, eu tenho 5.000 de investimento inicial. Então, eu vou colocar 5.000, troco o sinal, PV. Tá? 5.000 PV. É o valor presente. Eu tenho 550 de prestação, 550 de fluxos de caixa. Tá? Então, 550 PMT. Tá? São 12 meses, eu coloco 12N, 12N, e eu quero saber qual é a taxa interna de retorno. Basta apertar o I. 4,55. Tá? Então, eu tive aqui, eu tenho que a taxa interna de retorno para esse projeto é de 4,55% ao mês. Seria aceito? Sim. Por quê? Porque a TMA do investidor é 3% ao mês. Então, esse projeto paga mais do que a TMA. Então, essa é uma forma de calcular. A segunda forma de calcular é através das teclas azuis. Então, eu vou limpar novamente os registradores. Tá? Vou limpar novamente os registradores. Vou colocar os 5.000, então, 5.000, CHS, GCF0, 550,
CFJ. Vou dizer para a máquina que são 12 fluxos de 550. Então, 12 GNJ. Tá? E agora eu vou mandar calcular a taxa interna de retorno. F e RR. Deu os mesmos 4,55. Então, são formas... quando eu tenho fluxos iguais, né, eu posso usar essas teclas brancas. Né? Então, eu coloquei aqui, no caso, como o fluxo era de 550, como se fosse uma prestação de 550, um payment, um PMT de 550. Tá? Então, veja que o resultado é exatamente igual, 4,55. Ok? Vamos adiante agora colocar... Então, né, calculando de uma forma, utilizando as teclas brancas ou as teclas azuis, cada um vai escolher. Né? Se vocês ficam mais confortáveis com as teclas azuis, usem as teclas azuis. Mas vocês viram que tem dois caminhos que a gente pode utilizar para para resolver esse problema. Vamos agora colocar de novo a folha de questão na tela, para dar uma olhada na quarta questão. Quarta questão diz o seguinte: qual o projeto que apresenta o maior VPL entre os seguintes projetos de investimentos, sabendo que a taxa mínima de atratividade da empresa é de 20% ao ano? Qual a empresa deveria realizar? Então, o projeto, ou o exercício 4, ele não é um bicho de 7 cabeças, por quê? Porque a gente já fez isso. Tá? Então, o que ele pergunta é o seguinte: qual é desses projetos A, B e C o que tem maior VPL? E dá a TMA de 20% ao ano. Cuidado, né, nós temos que ter o cuidado com os zeros. Aqui tem o fluxo C tem o zero, e o fluxo 4 tem o zero. Então, a gente já sabe como é que a gente trabalha com o fluxo zero. Tá? Eu vou fazer o fluxo C, porque ele tem o zero logo no início. Tá? Mas vocês, seguramente, né, você já tem assim, já sabe o que vai acontecer, como é que eu vou fazer isso. Tá? Eu vou colocar de volta a máquina. Já está aí a mocinha, né, apresentando a máquina aqui, já limpei os registradores, vamos botar o fluxo C. O fluxo C tem 2.500. Veja que os fluxos são diferentes, então não tem como escapar das teclas azuis. Eu falo as teclas azuis, essas aqui embaixo, né, porque elas são em azul. Né. Então, é 2.500 de investimento inicial, 2.500 de investimento inicial, troco o sinal, GCF0. Agora, veja o seguinte, o primeiro fluxo é zero. Não adianta, eu tenho que dizer para a máquina, é 0 GCFJ. Eu tenho que, não fujo disso, eu tenho que digitar o zero. Tá? 800 GCFJ, 600 GCFJ, 1.050 GCFJ e 450 GCFJ. Tá, a TMA é 20% ao ano. Tá? Mas tem um detalhe, um pequeno detalhe. Tá? A TMA é 20% ao ano. Mas, para o bom observador, ele vê o seguinte, ó, que o fluxo está em meses. O fluxo está em meses. Tá? E eu não me dei conta disso. Tá? Eu estou me dando conta disso agora. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajustar a taxa anual ao fluxo.
Ou seja, eu não posso usar essa taxa de 20% ao ano, porque o fluxo é em meses. Então, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar achar qual é a taxa mensal. Tá? Qual a taxa mensal? Muito bem. Como é que eu resolvo isso? Tá? De uma maneira bastante simples. Tá? De uma maneira bastante simples. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar os registradores de novo. Limpei os registradores. Vou perder o trabalho que eu fiz até agora. E ver como é que eu resolvo isso. Fácil. Tá? Se eu tenho uma rentabilidade de 20% ao ano, se eu investir 100 hoje, então, eu vou fazer 100 CHS PV. Tá? Se eu investir 100 hoje, tá? Daqui a um ano eu vou ter quanto? Se a taxa for de 20% ao ano, eu vou ter 120. Vou ter 120 valor futuro. 120. Quantos meses tem no ano? 12. Tem 12 meses no ano. 12N. Se eu apertar o I, eu vou ter a taxa mensal. E a taxa mensal é 1,53. Tá? Então, eu sei que a taxa mês é 1,53. Vou refazer a conta. Tá? Vamos limpar de novo, para vocês entenderem. Se eu investir R$100 hoje, então R$100, troca o sinal, valor presente. Quanto é que eu vou ter daqui a um ano, se a taxa for de 20% ao ano? Eu vou receber 120. 120. Valor futuro. Quantos meses tem num ano? 12. 12N. Qual é a taxa que me transforma 100 em 120 em 12 meses? Só apertar o I. 1,53. Eu vou até anotar aqui do lado, porque eu vou usar essa taxa agora. 1,53. Tá? Bom, então, com isso eu transformo uma taxa anual de 20%, então uma taxa anual de 20% é equivalente a uma taxa mensal de 1,53%. Vamos adiante, então. Vamos voltar agora a fazer todo o trabalho de novo, não tem problema. Tá? Eu vou limpar os registradores. Eu devia ter visto isso antes, não vi. Tá? Porque a gente sempre faz com fluxos anuais. Desse aqui, não olhei, né? Aquele, na coluna da esquerda estava meses. Tá? Então, vamos lá. Então, 2.500. Vou colocar o fluxo C de novo. Vou trocar o sinal, 2.500, GCF 0. Aviso para a máquina que o primeiro fluxo é 0, GCFJ. O segundo fluxo é 800, GCFJ. O terceiro é 600, GCFJ. O quarto é 1.050, GCFJ. E o quinto é 450, GCFJ. Muito bem, a taxa de juro é 1,53, a taxa mensal. Né? Eu vou ter que usar uma taxa mensal porque eu estou trabalhando com meses. E o problema me fez uma pegadinha. Né? Ele me dá uma taxa anual. Se eu vou usar a taxa anual, tudo errado. Tá? Então, 1,53. EI é a taxa. E eu vou apertar agora FNPV e vai me dar o valor presente líquido, 254,58. Então, essa é o VPL do fluxo C, do projeto C. Tá? Vocês podem fazer a mesma coisa do projeto A e B, eu já vou mostrar a resposta para vocês. Tá? Aí a gente vai escolher qual é o melhor projeto entre os três. Tá? Então, eu vou parar de apresentar a máquina, vou colocar o Excel na página. Está aqui já, então, a resposta do... Está aqui a taxa, 1,53 a taxa que nós calculamos. O fluxo C tem um VPL 254,58.
O fluxo B, se vocês calcularem, cuidado com esse zero aqui, tem que registrar o zero, tá? 193,21. E o último fluxo tem, quer dizer, o primeiro, né, o fluxo A, mas é o último que nós estamos analisando aqui, 437,01. Então, entre os três projetos, qual é o melhor deles? É o fluxo A, que apresenta o maior VPL. É essa a pergunta, né? Qual dos projetos tem o maior VPL? Então, é o projeto A, o fluxo A. Ok? Vamos adiante, então, para a quinta questão. Deixa eu... Bom, a quinta questão não tem pegadinha, né? Vocês têm a TMA de 17,5 e vocês têm os fluxos aqui, são os fluxos anuais. Tá? Qual é a diferença dessa questão para as outras que nós vimos até agora? É o valor residual. Tá? Veja o seguinte, qual dos projetos abaixo deve ser escolhido pela empresa de acordo com o critério do valor presente líquido? Então, VPL. Tá? Sabe-se que os investimentos apresentam, além dos fluxos de caixa apresentados abaixo, um valor residual de 8 mil para o veículo A, 12 mil para o veículo B e 10 mil para o veículo C. Então, valor residual. Nós já fizemos um exercício onde tem valor residual. Tá? Quando ocorre isso, quando ocorre valor residual, bom, em primeiro lugar, por que ocorre o valor residual? Eu imagino o seguinte, uma locadora de veículos, tá? Ela compra o veículo, tá? E aluga. Então, ela tem um fluxo, né? Ela tem um fluxo de receita, né? de rentabilidade, tal, um fluxo anual, e ao final de 5 anos, né? Normalmente as locadoras vendem num prazo muito menor, né? Mas vamos supor que essa fique por 5 anos com um veículo. Ela revende esse veículo. Né? No final, ela revende, porque, claro, depois de 5 anos, o veículo ainda tem um valor residual. Ele, na contabilidade, ele está zerado, porque ele foi totalmente depreciado em 5 anos. Mas ele tem um valor de venda, um valor de revenda, ele tem um valor de mercado. Tá? Então, o veículo A tem um valor de mercado de 8 mil. O veículo B tem um valor de mercado de 12, o veículo C de 10 mil. Então, seria o seguinte, no último ano, no ano 5, eu recebo, tá aqui, 4.640, o veículo A me dá vamos dizer assim, de fluxo, 4.640, mas eu posso vender por 8 mil. Então, o meu fluxo do último ano não é só 4.640, é 4.640 mais os 8 mil da revenda. Um erro bastante comum é abrir um outro ano aqui, ano 6, para colocar o valor residual. Está errado. Por que está errado? Porque terminou o ano, eu recebo os 4.640 e vendo o veículo imediatamente, quase que simultaneamente. Então, eu estou recebendo os 4.640 mais os 8 mil do veículo A, da venda do veículo A, praticamente no mesmo instante. Tá? E o veículo B eu vou receber 12 mil pela revenda, né, pela venda do veículo B. Então, no último ano, né, eu vou ter no veículo B, no ano 5, 8 mil que ele vai gerar de resultado para mim, mais os 12 mil pela sua venda. Então, vai dar 20 mil no total. E o veículo C, eu vou gerar de receita 4.250 no último ano, mas o que eu vou ter de receita total é os 4.250 mais os 10 mil pela venda do veículo C. Vamos ver isso no fluxo de caixa no Excel. Eu vou parar de visualizar isso aqui e vamos colocar agora no Excel.
Então, a gente já está vendo aqui o 5. Tá? Qual é a diferença? Tá? Qual é a diferença aqui? Vocês veem o seguinte, ó. No ano 5, vejam que agora, o que vocês têm na folha, para o que está aqui no Excel, já está modificado. Tá? O ano 5, vocês vão ter de fluxo de caixa, não os 4.640, mas os 4.640 mais os 8.000, que vai dar os 12.640. Então, o que vocês têm que fazer? No ano 5, vocês têm que substituir aquele fluxo de 4.640 por 12.640. Porque vocês estão recebendo 4.640 pela utilização do carro, mais os 8.000 pela venda desse carro. E tudo ocorre simultaneamente. Então, o fluxo do ano 5 vai ser 12.640. O fluxo do ano 5, no caso do veículo B, é 8.000 mais 12. 8.000 que esse carro gera de receita, mais os 12.000 pela venda desse carro. Então, substituímos no último ano, no ano 5, no caso do veículo B, aquele fluxo de 8.000 por 20.000. E, finalmente, né, no caso do veículo C, nós vamos substituir os 4.250 do fluxo do ano 5 para o veículo C, por 14.250, que seria os 10.000 mais os 4.250. Isso aí fecha, né, o último ano o ano 5, né, do veículo C. E a partir daí é só fazer o cálculo do VPL com base agora nesse novo fluxo de caixa que já considera no 5º ano a inclusão do valor residual. Tá? Então, calcular o VPL aí vocês estão cansados de fazer, né? Vocês veem o seguinte, né, que o VPL tá aqui a resposta, né? A TMA é 17,50, tá? Tá dado do problema. O VPL do veículo A é 291,68, o VPL do veículo B é negativo, ou seja, se eu fizer o projeto veículo B, eu vou perder dinheiro, né? E o VPL do veículo C é 1.444. Consequentemente, o melhor entre o A e o C, eu fico com o C, obviamente. Tá? Então, essa é, vamos dizer assim, a resposta, né, do VPL para os três casos. E com isso, pessoal, a gente encerra a folha de exercícios 2. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar com a folha de exercícios 3. Então, obrigado aí por acompanharem, né? E eu vou encerrar. Então, essa apresentação.